Fala pessoal, beleza? James Cabral do canal De Propósito. Pessoal, hoje o assunto é contigo. O assunto é contigo, empreendedor. E contigo, funcionário ou colaborador. Então é o seguinte, pessoal, o assunto de hoje é sobre empreendedorismo e as dificuldades do empreendedor, que não é pouca, vou ser sincero. E tu que é empreendedor, tu sabe do que eu tô falando. Olha, não é uma, duas, três, cinco, é muita dificuldade. Empreender no Brasil não é para qualquer um. Mas é o seguinte, vou te pedir gentilmente, deixa o teu like, te inscreve no canal, curte, compartilha, dá o teu joinha ali, porque quando tu curte, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e recomenda esse conteúdo para outras pessoas. Então, na boa, ajuda o canal, te inscreve, curte e compartilha aí, beleza? Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Estava eu conversando com algumas pessoas, alguns amigos, e eles têm pequenos negócios, são pequenos empreendedores, estão começando, um deles estava começando agora, no mundo do empreendedorismo, e nós estávamos conversando, e aí um deles disse assim, pô James, cara, tu vendeu tua loja, assim assado, né, como é que era quando tu tinha os funcionários, como é que foi esse processo? Eu falei, tá, mas por quê, cara, o que aconteceu? Ele disse, não, cara, velho, abri umas vagas, né? Mandei umas vagas de trabalho que preciso contratar 2 pessoas, mas ele disse, é uma dificuldade conseguir contratar gente, cara. E aí eu falei pra ele, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, cara. Essa é uma das verdades. E pra ti que é empreendedor, tu sabe o que eu tô falando. E tu vai concordar comigo. Contratar pessoas hoje em dia não, o Brasil sempre foi Brasil, sempre foi isso. Mas contratar pessoas é uma dificuldade que pra ti que talvez está buscando trabalho, buscando emprego, sinceramente tu não imagina. A gente conseguir contratar pessoas, né, o empreendedor conseguir contratar pessoas é uma dificuldade sem igual. E aí a gente tava conversando e eu disse, pô tchê, isso aqui dá match, isso aqui dá vídeo. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre a dificuldade do empreendedor. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, como eu já antecipei para vocês, uma das grandes dificuldades do empreendedor é contratar pessoas. E aí, conversando com esses amigos, eu perguntei para eles assim, mas por que tá tão difícil de contratar pessoas? Aí eles para mim assim, um deles, né, disse assim, James, é difícil porque o pessoal só pensa em salário. Ok, é o fator número 1. E o outro amigo disse assim, cara, não só isso, James, mas ninguém quer trabalhar. E, obviamente, pra ti que é empreendedor, tu que tá empreendendo, tu já sabe disso, tu vai dizer assim, com certeza é isso aí mesmo. O pessoal muitas vezes nem diz assim, oi, tudo bem, meu nome é fulano de tal, eu estou procurando trabalho, eu vim atrás desta oportunidade de trabalho, eu vim entregar o meu currículo para esta vaga de trabalho. Não, eles dizem assim, oi, tudo bem, tá procurando gente para trabalhar? Tá procurando gente? Tá contratando? Quanto é que paga? Né? É assim que o pessoal fala. Cara, é descomunal. Então assim, pessoal, primeiro, e isso, uma das grandes dificuldades do empreendedor, então, é que quando tu, obviamente, está começando com um pequeno negócio, tu não consegue ter uma capacidade de pagar salários elevadíssimos. Então, o que eu disse para esse amigo que me falou da questão do salário? Eu disse, cara, primeiro, contratar é como uma pescaria, tu precisa de tempo, essa é uma verdade. Então, se tu pensa em contratar, não vai afoito, não vai pensando que é só ir lá dar uma puxada e vai pegar um chumaço e vai ser isso e deu. Não é assim que funciona. Demora, por quê? Primeiro, muitas pessoas não estão nem aí para a questão do negócio, ou seja, não tem a mente de empreendedor, não tem a visão de empreendedor, ou seja, não está em linha com os teus objetivos. Então, se não está em linha com os teus objetivos, sinceramente, não contrata. Não adianta contratar para tapar buraco. Daqui a pouco tu vai ver que aquele tapa-buraco, sumiu e te trocou por outro e já era. E a segunda questão, pessoal, é que esse meu outro amigo disse que ninguém quer trabalhar. E isso está diretamente ligado ao que eu falei agora. Falta de objetivo, falta de visão. E aí agora eu quero falar contigo que está procurando trabalho, que é funcionário, que é colaborador. Muitas vezes, tu trabalhar numa empresa menor, talvez financeiramente, não compense. Empresas maiores talvez podem te pagar mais. Mas por um lado, se tu tiver um pouquinho de visão e ver que essa empresa precisa expandir, ela pode crescer, e se tu pegar e entrar
desde o comecinho lá, ganhando um pouquinho menos, talvez o serviço é mais próximo do teu trabalho, é mais viável logisticamente, te oferece alguns benefícios diferenciados com relação ao salário em si. Então, né, o que eu quero dizer é que te oferece talvez benefícios que compensem, enquanto tu ajusta isso para dinheiro, para valor, tu vê que, opa, relativamente somando isso com o meu salário, talvez compense mais do que o salário em si. Então, são questões que talvez tu que está começando agora, talvez não tenha essa visão, esse entendimento, mas eu vou trazer aqui um exemplo. Eu não vou falar o nome da empresa, se ele me permitir eu faço um próximo vídeo e dependendo até chamo ele para participar e a gente fala um pouquinho sobre isso, mas é o seguinte, esse meu amigo, ele tem uma cervejaria, uma micro cervejaria, né? E uma empresa de chopp, assim. E aí o que acontece? Ele abriu um container, né, um negócio assim, e montou a empresa dele de chopp. Depois disso, ele começou a pegar eventos, né, Então o que acontece? Ele precisa de pessoas que peguem o chopp e levem para esses eventos, montem lá os chopps e que fiquem próximos, ou que fiquem no evento, né, fiquem próximos ali, para qualquer tipo de manutenção que precise ser feita, ou trocar barril, coisas do tipo, eles se façam presentes ali. E ele disse, James, eu não consigo, eu preciso contratar 3 pessoas e eu não consigo, cara, ninguém quer fazer essa função. Seja pelo horário das festas e eventos, seja pelo fato de ficar no ambiente, seja por N fatores. Ele disse, é uma dificuldade, eu não estou conseguindo contratar pessoas. E aí, o que acontece? Ele tem 2 contratados, ele precisa de mais 3. Então esses 2 contratados estão trabalhando a rodo, estão trabalhando muito, só que um está com ele desde o começo ali. Ele abriu o negócio, o cara fazia a função e esse amigo dele entrou junto e foi fazendo. Disse, cara, eu não curto muito essa área de mexer com esses negócios e tal, nem de ficar no balcão de venda, mas eu faço essa função de levar, ficar e tal. Beleza. E aí, veja bem, tem 2 contratados, ele precisa de mais 3. E aí, ele agora surgiu a oportunidade para ele colocar mais um quiosque, né? Montar mais uma unidade num outro ponto. E ele disse, James, cara, eu tô precisando contratar mais pessoas justamente para isso, atendimento e função de deslocamento. Ele só que eu não consigo contratar pessoas, cara. E aí o que ele disse? E isso me impede de fazer com que esse fulaninho, o cara que entrou com ele lá atrás, lá no começo, assuma um cargo de gerenciamento. Ele falou, porque daí eu conseguiria, contratando mais pessoas, né? Uma pessoa ficaria na unidade lá, cuidando do atendimento, e eu estaria com 3 pessoas fazendo essa função dos eventos, e um cara cuidando desses 3, também fazendo, mas cuidando desses 3. Ou seja, às vezes, pessoal, esse cara que entrou com ele lá no começo, que viu que, opa, eu não sou para ficar no balcão de atendimento, também não sou para lidar com esses negócios, também não tenho tete a tete ali para ficar negociando com as pessoas e tal, mas eu faço a função de manutenção, ele enxergou lá atrás uma possibilidade de crescimento dentro da empresa. E aí que tá, muitas vezes, empresas grandes, talvez para te conseguir ser visto, talvez leve uma relação de tempo um pouquinho maior. Então pensa o seguinte, se tu tá procurando trabalho, talvez, não estou dizendo que seja o que tem que ser ou que vai ser, mas talvez é uma possibilidade tu trabalhar, direcionar o teu currículo para uma empresa menor, com uma visão de médio e longo prazo, onde tu vai mostrar o teu trabalho, vai te destacar, digamos assim, e com certeza tu pode ter, assim, ó, certeza absoluta que o empreendedor vai te olhar com outros olhos e vai dizer, pô, esse cara tá comigo desde o começo, eu vou dar uma oportunidade para ele. Ou então ele vai dizer, olha só, eu te dou essa oportunidade, mas eu preciso que tu busque essas qualificações. E aí vocês vão entrar em algum acordo e tudo mais, tu vai atrás da qualificação, assume o cargo, e bom, e aí são outros 500. O que eu quero dizer é que existem inúmeras possibilidades, pessoal. Então assim, gente, quando a gente está falando de possibilidades, de contratação, óbvio que é uma dificuldade, a gente sabe que é. Eu já faz 3 anos que vendi a minha operação, permaneci com ela por 6 ou 7 anos, então eu tô falando aqui de uma janela de 10 anos, e tu pode ver que 10 anos depois, o que eles estão me falando é a mesma coisa que eu reclamava 10 anos atrás, a dificuldade que era de contratar pessoas. Porém, para um desses meus amigos que tem alguns colaboradores, tem alguns funcionários trabalhando com ele, eu disse para ele assim, cara, a questão é o seguinte, uma das coisas que faz a diferença não é só salário.
não é só salário. Uma das coisas que faz uma diferença absurda é o ambiente, é o vínculo, é o ambiente. Diz aí, se tu já não foi fazer uma entrevista, foi contratado e quando tu começou a falar com as pessoas da empresa, tava todo mundo com os cornos virados, todo mundo com uma cara amarrada, todo mundo reclamando, todo mundo falando mal, ou seja, um clima, um ambiente de trabalho péssimo, horrível, que tu diz, meu senhor, credo, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui, bah, pra mim não dá aqui. Então assim, gente, o ambiente, essa questão do empreendedor descer um pouquinho, né, descer alguns degraus ali e pensar assim, poxa, deixa eu interagir um pouquinho mais com o pessoal, deixa eu dar um bom dia, boa tarde, boa noite, deixa eu mandar uma mensagem, deixa eu, vamos dizer assim, me socializar de uma forma mais humana, né, deixando uma porta aberta, dizendo, poxa, olha só, tudo bem, prazer, tu é o novo colaborador, o novo funcionário, meu nome é fulano de tal, sou dono da empresa, fica à vontade, qualquer dúvida que tu tiver, qualquer coisa que tu queira questionar ou queira trazer para a empresa, minha porta está sempre aberta ali, pode ficar à vontade, assim assado. Eu tenho que ir lá agora, mas por favor, fique à vontade. Valeu, um abraço. E pessoal, não custa. E aí eu perguntei para um desses meus amigos, eu disse, tu faz isso, cara? Ele disse, tá louco, cara, na correria que eu tô, não tenho nem como dizer bom dia, eu nem sei quem entra e quem sai. Ele disse assim, eu só sei que tem pessoas novas ali. E aí isso chama turnover. Né? Então, é importante também, pessoal, que como empreendedor a gente identifique que sim, é uma dificuldade contratar pessoas, sim, mas só que muitas vezes pela crescente que vem o negócio, a gente precisa que tudo para ontem, e isso é um problema, porque a gente acaba deixando o lado humano de lado, e aí as pessoas não se sentem valorizadas, e o valor é diferente de preço, e o preço está ligado a salário. Então, se tu focar somente no salário, tu funcionário, talvez está deixando uma boa de uma oportunidade passar. Porém, se tu é empreendedor e está achando que o teu problema é só salário, talvez não seja. É importante que tu pare e olhe para tua empresa e diga, pô, como é que eu estou dando atenção para minha empresa? Como é que eu estou tratando essas pessoas que já estão trabalhando comigo? O que essas pessoas que trabalham comigo estão dizendo sobre a minha empresa, sobre a minha pessoa? É importante fazer isso, pessoal. Beleza? Então, eu achei super interessante, super válido esse assunto. Então, se tu gostou, te inscreve, curte e compartilha, porque isso pode fazer a diferença para você ou para alguém que tu conheça. Beleza?